Olá, bem-vindo ao nosso treinamento continuado de líderes. E o tema de hoje é a essência da liderança espiritual, Mateus capítulo 20, versos de 20 em diante, que diz o seguinte: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se sentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. E lhe disse Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Bom, quando a mãe de Tiago e João pediu ao Senhor que seus filhos se assentassem ao seu lado no reino, ele tinha em mente uma posição de domínio e liderança. Evidentemente, eles desejavam apenas a posição e o status da liderança. Na resposta, o Senhor, ele declara algumas realidades espirituais que podemos ver como essência da liderança espiritual. E primeiro, a liderança é predeterminada, não é uma preferência pessoal, como podemos ver isso no verso 21. Em outras palavras, a mulher pediu que o Senhor mandasse. Isso significa que a liderança é predeterminada por Deus. É preciso que o Senhor determine, mande. Não escolhemos se vamos liderar ou não. Nós apenas obedecemos ao chamamento de Deus. Não somos voluntários, nós somos chamados. Segundo, a liderança é uma posição preparada, como está no verso 23. A resposta de Jesus é que o Pai já preparou alguém para cada posição. Ser preparado por Deus significa que temos as ferramentas, os dons e as habilidades necessárias para desempenharmos a função de liderança onde fomos colocados. Terceiro, a liderança exige um preço, como está no verso 22. Cada posição de liderança possui seu próprio preço. Você nunca alcançará o propósito se você falhar em pagar o preço. E quarto, a liderança está dentro de todo homem. Como nós podemos ver no verso 24. O fato dos demais discípulos se indignarem mostra o anseio por liderança que havia em todos eles. Como naquela época, hoje os discípulos se revoltam contra os que desejam ser grandes líderes. Jesus não disse a seus discípulos: não tentem ser grandes porque isso é soberba. Ele não lhes disse que a aspiração deles é errada. Ele lhes disse como chegar lá, como se tornar um grande líder. E quinto, o anseio por liderança não desagrada a Deus. Não sabemos por que Tiago e João estavam entre os discípulos mais próximos de Jesus, mas podemos supor que o desejo deles de se tornarem grandes líderes era uma das razões. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3:1. E sexto, a liderança não é para seu benefício, mas para o benefício dos outros, como está no verso 28. Servir é buscar o interesse dos outros. Portanto, o alvo do líder não é tirar vantagens ou proveito dos liderados, mas descobrir como contribuir para que o pleno potencial de cada um seja alcançado. Sétimo e último, a liderança é para cumprir o propósito de beneficiar os outros, versos 28. A maneira como o Senhor serviu foi cumprindo o propósito de Deus. Servimos aos irmãos quando servimos a Deus, e não ao contrário. Dificilmente alguém diria que o Senhor estava servindo os seus discípulos morrendo na cruz. Contudo, ali ele estava servindo a Deus,
fazendo a sua vontade. Então, os resultados naturais de uma liderança como essa são claros. Autenticidade. A autoridade vem pela autorização do chamado. Originalidade. O chamado de Deus é individual. Confiança genuína, baseada na convicção de que aquele que chama também capacita e prepara, melhora aquele que foi chamado. E realização pessoal, porque a realização vem quando cumprimos o propósito. E senso de valor, pois todo chamado de Deus é um propósito que tem implicações eternas. Ausência de competição, por causa da singularidade do chamado de cada um. E ausência de ciúme, porque cada chamado tem o seu próprio valor. E ausência de medo, por causa da convicção de tudo isso. Então, essa é a mensagem que temos para essa semana. Que Deus abençoe você. Até a próxima.